mesmo vídeo, né, eu vou falar, né, sobre o meu pós-parto, né, sobre o meu parto, né, como é que foi, né, o puerpério também, vou falar também sobre isso, que é uma coisa que ninguém, quase ninguém comenta, é uma coisa que ninguém comenta, né, que é bem difícil, mas vou falar aqui com vocês, né, como é que foi. E Samuel, meu bebê, já faz 2 meses daqui a, né, sábado, daqui a 2 dias, meu bebê faz 2 meses já, pessoal, porque passa rápido, né. Pra mim, era ontem que eu tava grávida dele, né, e ele já fazia daqui a 2 dias, dia 10, sábado, 2 meses, é isso mesmo, né? Ele foi 2 meses. E em toda a minha gravidez, né? Desde o começo, a minha gravidez sempre nunca teve nada, né? Sempre mostrava que ele estava bem, que era um bebê saudável, que ele estava desenvolvendo, né? Aí, quando já foi na reta final, aí tive um susto, né? Um grande susto, mas Deus o livrou, né? Quando eu entrei nos 8 meses, mostrou que Samuel ele não estava crescendo e nem se desenvolvendo, e não estava ganhando peso, né? Agora, até hoje eu não sei o motivo que ele não estava crescendo e nem se desenvolvendo e nem engordando, não estava ganhando peso, né? Só que eu não podia ter ele naquele momento, né? Porque se ele nascesse, ele ia ser um bebê muito pequenininho, porque com 8 meses mostrou que ele era um bebê de 31 centímetros, muito pequenininho, então não dava para poder não ter ele, e ele pesava mais ou menos, não chegava, acho que era mais ou menos 2 quilos, 2,10 kg, 2,20 kg, bem, muito pouco, né? Então não podia nascer que ele ia ser um bebê muito pequeno e ia ficar internado na incubadora, né? Então eu não queria isso. Aí a gente foi, né? Aí a gente fez todo. Eu tava tomando as vitaminas, tudo certinho, né? Tendo bastante repouso, eu estava do banheiro pra cama, né? E minha sogra fazia tudo. Então eu não tava fazendo nada, peso, nada. Eu não estava fazendo nada, né? Aí foi um grande susto. E ainda, aí depois, né? Quando fez 9 meses. Fez 9 não, e com 8 meses faz outra ultrassom pra ver como era que ele tava, né? Se ele tava ganhando peso, como era que ele tava. Aí ele começou a dar uma engordada e cresceu 41 centímetros, né? Então já, graças a Deus, já tava controlada, né? Foi um susto, mas Deus livrou, né? Não permitiu que acontecesse nada, né? Graças a Deus, eu permitiu que ele se desenvolvesse e engordasse, ganhasse peso, então tava tudo bem. Aí a gente vai fazer a ultrassom, né? E na ultrassom veio um susto, né, também. O cordão umbilical tava todo enrolado nele. Tava enrolado não, estrelaçado, né? Todo. Porque tanto na hora quando ele nasceu, meu parto foi cesáreo, né? Quando ele nasceu, ele tava todo enrolado. Todo, a mãozinha dele tava assim presa, né? A mãozinha no rosto. E todo enroladinho, né? Tanto que a mulher que estava fazendo meu parto, né, disse assim, olha, ele estava todo enroladinho, ele já nasceu chorando, estava chorando nem da barriga, ele só não botou a mão assim pra fora pra sair, porque ele estava amarradinho todo entrelaçado, né. Eu disse, meu Deus, imagina pra esse bebê nascer normal, então não dá para o bebê nascer normal, então ele nasceu cesáreo, já por conta disso também, né. Foi 2 sustos que teve, né, então foi susto, né. No finalzinho, na reta final da gravidez, né? Aí até a médica disse que esse bebê não dava pra nascer normal, tinha que ser cesáreo, né? Tinha que ser cesáreo. E porque no hospital, no SUS, não queriam fazer, né, meu parto no SUS. É uma porcaria o meu SUS aqui, pra falar a verdade. Se não fosse Deus, o SUS não vale nada aqui na minha cidade, na Bahia, não vale nada. Porque é uma burocracia e eles não fazem parte, eles só fazem parte de última hora. Quando ou às vezes o bebê morre, ou a mãe também, né? Como já aconteceu, né? Aí por isso que meu parto teve que ser cesárea, porque o bebê não dava para nascer normal, né? Que era um risco que a gente tinha que ter, mas a gente preferiu investir no parto cesárea.
O valor do meu parto foi 8.500. Por quê? Porque eu aproveitei e já liguei logo, né? Já operei. Então, sou operada, né? Tenho 24 anos, né? Sou operada, então só tenho 2 filhos, né? Que é um casal, um menino e um menino, né? Aí, tudo bem. Aí, isso aí é o relato de onde tudo começou, né? Aí, né? O medo de dar dor, né? De ter parei normal, mas graças a Deus o Senhor não permitiu, né? Que eu desse a dor, né? Então, consegui ter meu filho cesáreo e foi maravilhoso, né? Graças a Deus eu não senti nada na hora do parto, tanto quando tinha começado a hora da cirurgia para poder a minha cesárea, né? Para poder ter a cesárea, para fazer a cesárea, tava me cortando e eu disse, vai demorar, mas não, já tinham começado a fazer o meu parto, né? Já tinha começado. Eu entrei, acho que era mais ou menos uns 5 e pouco, né? Não, 5 e pouco não. Acho que mais ou menos 6 horas. 6 horas, quando foi 7h01, ele nasceu. Então foi mais ou menos uma hora, mais ou menos uma hora e pouco aí, né? Eu entrei 6 horas, 7h01 ele já nasceu. Aí demorou mais um pouquinho para poder eles me costurar, né? Porque também, como eu operei, né? Aí demora também, né? Porque eles, né? Na hora, quando eles estavam me operando, demorava mais um pouquinho, né? Porque eu disse que eu ia ligar, né? Aí por isso que demorou mais. Mas a não ser, foi super rápido, né? Também o pós também, depois que eu saí da sala também da cirurgia, só me deu muita tontura, uma vontade de vomitar tão enorme, mas graças a Deus fui tão bem tratada lá, muito bem tratada mesmo. Aí as meninas de lá, as enfermeiras mesmo que a gente já pagou pra poder cuidar de mim, né? Que o marido pagou pra poder cuidar de mim. Na mesma hora minha cunhada chamou e elas iam correndo, aí me deram um remédio de enjoo, né, na veia, né? Foi maravilhoso, não tem o que falar não. Depois do pós-parto, sim, depois pós-operatório, né? Depois da minha cesárea, não tem o que falar. Aí, só esse enjoo mesmo, essa vontade muito vomitar enorme, né? Porque eu bebi uma água de coco e eu não consegui, na hora que desceu, quis voltar. Aí me deu aquela agonia tão grande que eu disse a minha cunhada, chama que eu não tô aguentando não. Aí foi quando a menina veio, veio e me deu, né, o remédio de enjoo. Mas tirando isso, foi maravilhoso. Sempre só, depois que fiquei com medo de tomar banho, né, com medo de estourar os pontos, mas é sempre só medo, mas dor não senti, não pós, né. E depois quando eu também cheguei em casa, eu não senti nenhuma dorzinha, porque eu tava tomando antibiótico, né. Todos os remédios, tudo certinho, foi bastante remédio que eu tomei, né, muito, não foi pouco, foi muito antibiótico, né. E, meninas, e também uma coisa que, tipo assim, pra mim foi muito difícil, né, as madrugadas, né, que é bem difícil com o recém-nascido, né, como o bebê recém-nascido acorda toda hora, né, às vezes não vai 10 minutos, né, eles mamam toda hora, de minuto em minuto, na realidade eles mamam, né, porque aí também fora os cocôzinhos que eles fazem, que a gente tem que acordar a madrugada, vai-se embora da gente, né? Mas no começo foi difícil, até agora, ele tá fazendo 2 meses ainda, ele ainda acorda muito à noite, então não diminuiu não, ele é um bebê que acorda bastante à noite, mama muito, e também eu troco as fraldas, né, tem as trocas, né, que eu não deixo ele muito tempo de xixi, né, assim que eu já vejo que tá cheio e tiro, também como ele faz cocô, também na madrugada já acordo também, né, porque senão ele não tem um sono muito bom, ele fica se mexendo bastante, né. E é isso, meninas. E também uma coisa que realmente me pegou de jeito, o meu pescoço ainda tá coçando bastante por conta do calor que daqui na minha cidade. Hoje tem que estar fresquinho, né. Hoje tá 32 graus, tá fresquinho, mas alguns dias aí tava quase a 40 graus a sensação. E aí foi o puerpério, né, como eu falei pra vocês. O puerpério, eu acho que é assim que fala, né, puerpério. Aí foi uma coisa que pegou muito de jeito, que é uma coisa que ninguém fala, né, é uma coisa que ninguém comenta com as mamães que fez, que acabam de ganhar neném, né, da minha primeira. Eu não tive isso, né, não tive, né,
para mim foi também uma gravidez muito difícil, né? Tinha muito, minha gravidez é uma gravidez muito diferente da primeira, né? A primeira foi muito diferente da segunda, né? Aí eu não tive isso, né? Esse hiperpério. E essa eu tive, né? Que é uma coisa que, tipo assim, não tem explicação pra ninguém, que ninguém te fala, que ninguém te prepara, e é só você e Deus só você e Deus, porque não tem. Eu tive apoio das minhas cunhadas, eu tive ajuda das minhas duas cunhadas, das minhas sobrinhas. A minha sogra é uma bênção na minha vida, como as minhas cunhadas e minha sobrinha. Não tive como se preocupar, sabe dizer o que? Com nada. Sempre Deus estava preparando tudo, sempre Deus ia abrindo portas e caminho, né? Então foi o que Deus fez pra mim. Depois que o meu pós-parto, Deus preparou tudo. Então tem coisas que realmente a gente não sabe explicar, só o Senhor. E o Papai me pegou, ele veio com tudo. Por que veio com tudo? Porque é uma tristeza. O puerpério é uma coisa que não tem explicação pra ninguém, né? Só a gente mesmo, só a pessoa que vai sentir, que tem acabado de ganhar neném, vai saber o que é isso e o que significa, e também não tem um porquê, né? É uma tristeza tão grande que tem dentro de você, que você não sabe, que uma hora você tá feliz, outra hora você tá triste, e do nada vem aquela vontade e você começa a chorar, como se não tivesse acabado. Do nada às vezes eu ficava aqui, com meu bebê, né, mesmo quando eu cheguei no quinto dia de vida de Samuel, foi que veio, a minha veio com tudo, e foi embora com 35 dias, graças a Deus, que eu não estava aguentando mais. Era uma tristeza tão grande tomando conta de mim, que eu não sabia o porquê que estava acontecendo aquilo, tá entendendo, meninas? Não sabia, que é uma coisa que a gente não entende, e é uma coisa que a gente não espera, tá? É uma coisa que a gente não espera e vem com tudo, né? É como se o mundo tivesse desabado e você vai e começa a chorar. E você só para, você só se acalma quando você chora mesmo realmente tudo. Então eu tava feliz e do nada vinha aquela tristeza. É uma tristeza tão grande que eu olhava assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu tô com essa tristeza? Porque eu tenho as minhas cunhadas, eu tenho a minha sogra, eu tenho as minhas sobrinhas, eu tenho meus filhos. E o porquê? Aí o marido saia para trabalhar, né? Aí ficava aqui no quarto e começava a chorar. E não era porque eu queria, era uma tristeza que tinha dentro de mim, que não sei, que me fazia que vinha aquele choro. Do nada. Eu não tenho que me preocupar, porque eu tinha pessoas perto de mim. Graças a Deus, Deus botou pessoas maravilhosas perto de mim, para cuidar de mim, para eu poder cuidar melhor do meu filho, tá? Aí eu não sabia o porquê, né? Muito difícil. É uma coisa que as pessoas não têm explicação, que as pessoas dizem que é frescura, mas não é, porque eu passei na pele e eu sei, não é frescura, porque é uma coisa que é difícil pra gente, é muito difícil, é uma mistura de hormônios que não tem explicação, é uma mistura de tudo que, por conta da gente, eu acho que de ter passado por um processo de parto, né, os hormônios ficam tudo misturado, né, meninas? Aí é muito complicado, porque era do nada, eu tava aqui, eu ficava no bebê e começava a chorar, vinha aquela tristeza. Aí eu pensava aqui, meu Deus, por que essa vontade de chorar, por que essa tristeza tão grande aqui dentro de mim? E meu bebê tá aqui, meu bebê tá bem, graças a Deus o Senhor entregou bênçãos na minha vida. Por que eu tô com essa tristeza no meu coração? Mas não tinha um motivo de ficar triste e não tinha. E vinha aquela vontade de chorar, mas por quê? Por que tá acontecendo isso? Né? A gente se procura. Aí foi quando eu disse, meu Deus, eu fui pesquisar, né, na internet tudo sobre isso. Aí foi que veio que eu entendi que era o puerpério. E era uma coisa que, tipo assim, que eu não tava esperando, né? Não estava esperando, porque do nada eu tô alegre e bateu aquele sentimento de tristeza dentro de mim. Tão grande que dava vontade de chorar. Eu chorava, aí quando ia tomar banho eu chorava, né? Aí quando ficava aqui no quarto olhando pra Samuel, eu choro, né? Aí eu fui conversar com o marido,
eu sinto um peso tão grande dentro de mim, eu não sei o que é que está acontecendo comigo, né? Aí eu disse, será que é o puerpério? Aí eu fui e pesquisei, e foi quando eu descobri que era o puerpério, que era uma coisa que eu não estava aceitando. Eu achava que isso é frescura, isso aí não existe. Aí foi quando eu descobri que realmente era verdade. Aí foi, graças a Deus, passou, porque é muito, muito complicado, menina, sabe? Maria, é tão ruim, que tudo que você faz é uma tristeza, é chorando, né? Aí eu disse, mas pra que eu tô assim? Porque eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, né? Mas graças a Deus passou, né, meninas? E Samuel tá aqui comigo, tá bem, eu tô bem, graças a Deus, né? Meu bebê já tem 2 meses que tá aqui comigo, né? E também, uma coisa que também é muito difícil também, né? Quando você tá, como é que fala? E uma coisa também que é muito difícil também, né? É a amamentação. É muito, muito difícil, né? Muito mesmo. É uma coisa que nenhuma mulher está preparada. É a amamentação, porque é uma coisa difícil. No começo eu sofri muito, muito mesmo, que meu peito ficou na carne viva. Meu bebê tava, né? De tanta força que ele puxava, que meu ouvido tava corroendo. E era tanta dor que eu chorava. E pedia força muito a Deus, que eu achei que eu não ia conseguir, né? Porque para mim a amamentação é uma coisa que é muito importante pro bebê. É livre de gripe, livre de todos os tipos de doença, né, meninas? Que a gente tá vendo hoje lá. Muito, muito mesmo. Aí eu disse, meu Deus, me dê força para eu poder conseguir continuar amamentando o meu bebê. Eu achei que eu não ia conseguir, então foram sabe quantos, quase um mês de luta para poder conseguir amamentar. Eu acho que foi mais ou menos 25 de luta para poder amamentar esse bebê, porque era doloroso, porque doía muito o bebê, tá doendo. Aí, graças a Deus, a cunhada da minha cunhada, né, uma amiga minha, né, cunhada da minha cunhada, né, ela me deu uma pomadinha, né, para aliviar, botar no peito, né, aí quando o bebê fosse mamar, você virava, né, maravilhosa a pomada, me serviu tanto, eu disse, meu Deus, e eu chorando, se acabando para amamentar e sabendo que existia uma pomadinha que me ajudou, mas aí mesmo assim, deu uma pomada não significava que doía não. Aí às vezes que você tem que lavar, né, é horrível, meninos, é uma dor imensa, então é uma coisa que ninguém explica pra você, é uma coisa que eu sei que nem toda mulher consegue, porque ela tem tempo, porque é difícil. É muito difícil, meninas, a amamentação, porque mas depois dos 25 dias, Maria, foi uma bênção, eu consegui amamentar. Até hoje estou amamentando muito bem, o meu bebê tá grande, gordo, saudável, graças a Deus, tá muito fortinho ele ainda não tem nem 2 meses, já tá pesando 5 quilos, né? É um bebê muito, muito forte, só que é ruim no calor por conta ele não tem, o pescoço dele é todo pequenininho, praticamente nem tem pescoço. O calor assim todinho, né, o bichinho. Mas é isso, meninas. Eu espero que eu tenha explicado um pouquinho de tudo, né? Como eu falei pra vocês, só no começo, no final da gravidez, foi um susto pra mim, né? Mas aí foi tudo planejado por Deus, o meu parto, né? Deus estava planejando tudo, enquanto eu estava preocupada, o Senhor estava já providenciando tudo, estava tudo na mão dele, né? Então, às vezes a gente vive fase e vive dia difícil, mas aí o Senhor já está providenciando tudo. Por isso que a gente tem que entregar tudo, a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família, tudo, todos os nossos problemas, tudo que tiver, a gente entrega tudo na mão do Senhor, porque se a gente entrega, o Senhor resolve. Porque quando eu paro para pensar, eu disse, meu Deus, como é que pode? Porque eu passei, tipo assim, no final da minha gestação, preocupada, como era que eu disse, meu Deus, como é que eu ia ter meu bebê, como é que ele vai nascer? Preocupada na hora de eu ganhar ele no parto normal, ou ele morreu, ou morrer. Era tanta coisa, meninas, que eu me procurava, mas sabendo que Deus já estava, o Senhor já estava planejando algo para o meu parto, entendendo? Porque eu não sabia, entendendo? Eu disse, mas eu ficava com medo e preocupada, sabendo que poderia, que já tinha um risco, né?
o bebê nascer normal, que ele poderia, poderia nascer normal e não poderia. Mas aí quando a gente foi fazer o parto cesárea, que a gente marcou na clínica particular, porque o SUS não estava fornecendo, não estava dando suporte pra gente, eles estavam obrigando a eu ganhar o bebê normal, sabendo que não podia. Quando eu fui ganhar o bebê na cesárea, quando a médica fez o meu parto da cesárea, aí ela viu que realmente não podia o bebê nascer normal. Ela disse, esse bebê não podia de forma alguma nascer normal. Ele tinha morrido. Então aí quando eu me procurei, eu disse, eu agradeço muito a Deus, entendeu? Porque só o Senhor pode nos ajudar. Então a gente vê que ninguém tem forças aqui para poder nos ajudar, tá, meninas? É muito difícil. A gente acha que a gente está vivendo uns dias difíceis, mas o Senhor já está planejando a nossa vitória. E eu sou muito grata a Deus, porque tudo que tem acontecido na minha vida, o que tem acontecido na minha vida, e o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Eu sou muito grata a Deus, tá entendendo? Aí vem perpétuo, tem muitas coisas na nossa cabeça, né? Aí hoje eu paro para pensar que eu disse que eu tenho que ser grata ao Senhor, independente das dificuldades, das batalhas. Que a gente vai viver guerras, tá, meninas? Vai viver batalhas, porque a nossa vida é assim. O Senhor nos bota as coisas, o Senhor não bota fardo tão grande que a gente não possa carregar, porque Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você pode suportar, então Ele sabe o preço que você aguenta. Então o Senhor sabia, né, meninas? Então a gente temos que entregar tudo na mão do Senhor, temos que entregar, né? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Compartilhei. Se eu lembrar mais de alguma coisa que eu esqueci aqui de falar desse vídeo, quando eu estiver fazendo um vlogzinho assim de rotina, com certeza eu falo, né? Porque ainda tem muita coisa ainda, né? Que a gente não lembra, a gente vive mais esquece, né? Se eu lembrar de alguma coisa, eu comentei nos vlogs de rotina pra vocês, né? Já se você não é inscrito, já se inscreve, já compartilha com a família, porque ajuda o nosso canal a crescer, né? Então, rumo aqui aos 1000 inscritos, aqui arruma um inscrito no canal do YouTube, que a gente pretende, quem não tem o sonho de crescer no YouTube, que é uma plataforma, né? Isso, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim se Deus permitir. Tchau, tchau.